24,8 minutos por jogo, não marcou nenhum gol, não deu nenhuma assistência e não atua desde 4 de março de 2024. E se o assunto é São Paulo, Edu Afonso já está aqui conosco para contar também de toda essa movimentação por lá. Edu, bem-vindo, meu amigo, tudo bem? Tudo bem, tudo um jóia. abraço. Beijo. Abraço para o Calçade, para o Donan, para o Fã de Esportes. Cedric, que está assinando um contrato de 90 dias. É uma situação muito parecida com a do Sabino. A gente só não sabe se o final será também parecido. O Sabino chegou também com um tempo afastado, vindo de uma lesão, ficou trabalhando 90 dias. Num primeiro momento, o contrato chamou a atenção pelo curto período. Que pensar de um jogador que assina por 90 dias, que é o prazo mínimo que se pode assinar um contrato no Brasil. Aí, avaliado durante os treinos, o Zubeldia entendeu na época que o Sabino poderia acrescentar e o Sabino fez um novo contrato com duração até o final do ano e renovado automaticamente para esse ano. Não dá para falar que foi um fracasso nem um sucesso. O Sabino está ali dentro do grupo, teve algumas boas participações, mas num todo não é uma negociação que deu totalmente errado. O Cedric vai ser a mesma coisa. Ele assina por 90 dias, será analisado pela comissão técnica nos treinamentos. E aí tem muita coisa por trás dessa negociação, né? Existem, desde a passagem do presidente do São Paulo pela Europa recentemente, conversando com os empresários e representantes e atendendo um pedido do staff para que ele pudesse treinar e trabalhar, recuperar a forma física no CT, até uma questão de empresários, tudo mais. Uma parte da torcida não recebeu muito bem essa possibilidade, porque diz que está barrando os jovens da base na lateral direita. Lembrando que o São Paulo tem o Igor Vinícius hoje como titular, tem o Moreira como reserva, o Moreira que até pode sair para o Porto, não é uma informação ainda confirmada o interesse do Porto, mas é uma possibilidade, ele tem dupla nacionalidade. E o Moreira, desde que estreou no São Paulo, ele não teve sequência devido a muitas contusões. Então é um jogador que ainda não conseguiu ficar 6, 8 meses à disposição dos treinadores para que haja uma certeza da sua consistência. O Igor Felisberto, da base, estava na Seleção Brasileira Sub-20, que estreou até com uma derrota para a Argentina, se machucou, não há previsão de volta. E tem o menino que disputou a final da Copa São Paulo, muito jovem ainda. Por isso que o São Paulo está tentando com o Cedric repor a saída do Rafinha. Quem tem jogado ali, não é a dele, mas tem jogado, é o Ferrarese. Mas o Ferrarese, todos nós sabemos que o forte dele, a posição característica dele na seleção da Venezuela é no miolo de zaga e não na lateral direita. Então esse é um jogador que nós vamos ter que esperar 90 dias para sentir se o São Paulo tem ou não interesse em estender o contrato até o final do ano ou se vai correr atrás de um outro lateral direito, principalmente se o Moreira sair para o Porto. Antes de passar para vocês, a gente tem um currículo aí do Cedric Soares, até para apresentar mais para a torcida do São Paulo. 33 anos, português, pela seleção 34 jogos, 30 como titular e um título. E aí passou por Sporting, Southampton, Internacional, Arsenal e Fulham. Sem clube, não joga desde março de 2024. Mas a questão contratual, esse contrato de apenas 3 meses e vai sendo avaliado, chama muita atenção, né? Eu acho que o São Paulo está certo em se proteger, em se resguardar, porque é de fato uma aposta de alto risco. O Cedric Soares, se a gente analisar friamente só o currículo, chama atenção. Passou por grandes clubes. Sim. Mas ele não joga uma partida 90 minutos desde fevereiro de 2023. Desde 2017 que ele não tem uma sequência um pouco maior. São muitas lesões, isso atrapalha muito, tem uma fragilidade física que sempre atormentou a carreira do lateral português. Aliás, ele nunca completou mais de 40 jogos em uma temporada na carreira. Isso Então, é só o primeiro semestre do futebol brasileiro. Exatamente. Você vem para esse calendário, justamente aí que eu queria chegar. Então, o São Paulo vai observar uma oportunidade de mercado, um salário simbólico, né? Você não tem um investimento muito alto nesse sentido. Se detectar que é um jogador que pode agregar, aí acho que vai gastar pouco. Não acredito que vai ser uma contratação cara. Então, é avaliar, né, a possibilidade de ter um jogador experiente, mas a parte física, de fato, é muito preocupante. Eu não vejo nenhum problema nessas condições. Assim, a única questão é que o São Paulo não vai resolver o problema na lateral. Sim. Ele tem uma expectativa de ajudar um jogador e se esse jogador depois avaliado o quê? Por preparadores físicos, pelo treinador, por fisiologistas, tá? Essa área, mas eles vão ter uma ideia muito próxima da capacidade dele de aguentar um pouquinho da temporada brasileira. E aí, se eles considerarem que é um bom reforço, um jogador com passagem de vários clubes de seleção também, e está recuperado, está bem, está forte, eu acho que não vejo nada demais.
A questão é falar assim, olha, depositar nele, agora é o novo lateral. Então, não é um novo lateral. Pagar $1 milhão por mês, É. aí é outra conversa. Aí é outro clube. Mas é outra parada. O São Paulo gosta também desses negócios. Mas eu acho que é simples a história. Ele pode se recuperar num ambiente bom para isso. E se ele tiver condições, ele pode ficar lá dentro. Ou vai continuar faltando, né, gente? Porque o primeiro contrato pós 90 dias seria um contrato só até o final do ano. Então, imaginar um contrato agora em janeiro, termina em abril, e aí ele faria mais um contrato de abril. Você ama tecnologia e quer se tornar um profissional? Dentro. E como fez o Sabino, inclusive, né? Ele fez um contrato para completar o primeiro ano e depois ele renovou. Em determinado momento da temporada, São Paulo falou, não, deu certo, o Sabino está sendo importante, vamos já fazer para 2025 e fechar o contrato. Com ele, creio que aconteça a mesma coisa. Ele já está treinando no São Paulo, não com o grupo, só um treino físico, com preparadores, fisiologistas do São Paulo, desde a semana passada. No momento que ele assina contrato, ele passa a estar vinculado ao grupo e todas as obrigações legais o permitem trabalhar com o grupo. Então, se ele for se lesionar num treino, o São Paulo já está coberto por seguro-saúde e tudo mais. Enquanto ele não assina o contrato, ele não pode nem vestir uma camisa do clube no treinamento, porque dá um problema processual, jurídico muito forte lá na frente. Edu, até para a gente falar também das negociações entre São Paulo e Porto, a gente tem os números do William Gomes, que tem 20 jogos, 7 como titular, 38,3 minutos por jogo, 3 gols e 1 assistência. Isso tem a ver também de negociação de Wendel com Porto São Paulo? Faz parte de um pacote ali? Tem vários aspectos que envolvem essa negociação. O mais importante é colocar dinheiro no caixa. O São Paulo tem um acordo com um fundo de investimento que ele precisa vender 160 milhões de reais este ano. O que o São Paulo vai ficar do que o Porto paga, descontando comissões, taxas e impostos, é mais ou menos 9,5 milhões de euros, que dá uma base de 55 a 58, 60 milhões de reais. Então, com a venda do William Gomes, ele já coloca 1/3 deste acordo no cofre, no acordo, antes do final do primeiro dos 12 meses. Então, ele precisaria fazer mais 100 milhões de venda até o final do ano. Esse é um aspecto muito importante. Um segundo aspecto, que se a gente analisar friamente o William Gomes, que até deixou uma ótima impressão quando estreou, mas depois daquele jogo contra o Botafogo na Libertadores não teve mais chances, é que ele está atrás de muita gente no elenco do São Paulo. Tem o quarteto titular, tem Ferreirinha, tem Eric, tem André Silva, tem o menino Rian, que foi chamado agora à tarde para compor elenco amanhã contra a Portuguesa. Então ele passou a ser 5ª, 6ª opção de banco do São Paulo. E aí, São Paulo viu a proposta na mesa, liberação do Wendel para agora, que é uma emergência. 20% dos direitos garantidos, caso ele aconteça uma venda futura. E o Porto é um ótimo vendedor na Europa, é um time que não segura jogador. Vende bem. O Gabriel Sara saiu assim, o São Paulo lucrou bastante e recentemente o Antony, quando deixou a Ajax, foi para o Manchester, o São Paulo lucrou quase 100 milhões de reais com os 20% que deteve. Então, a expectativa é assim, o jogador que ia jogar pouco, sai para um time vendedor e vitrine, para quem sabe no futuro dar um lucro. Esse é o contexto da venda do William. Eu queria lembrar que de 2017 para cá saíram na mesma situação, não na mesma negociação, 4 atacantes de lado da base. O primeiro foi o David Neres, jogou só 8 partidas pelo time profissional do São Paulo. Depois saiu o Luiz Araújo, se não me engano, com 49 jogos. Saiu o Antony com 52 e agora sai o William com 20. Juntar os 4, não dá 130 partidas de relacionados, 4 jogadores da base. Só uma coisa, esse fundo, essa grana já caiu, é um dinheiro que foi transferido para o São Paulo e agora o São Paulo tem que amortizar. Não, com venda de jogadores? Funciona assim. Ou é só para a base? Esse fundo da base é um outro totalmente coisa. diferente. Esse fundo com a DIS, com a empresa lá, é o seguinte, o São Paulo tinha dívida com vários bancos, né? O Banco do Calçade, o Banco do Donan, o meu banco. Esse fundo, e pagava muito de juros, me falaram, chegava a 12 milhões ao mês de juros. Nossa. Esse fundo pagou os empréstimos e a dívida se tornou uma só com este fundo, com juros mais baixos e, claro, um fundo de investimento que pega uma torcida com 22 milhões de possibilidades de investimento no próprio fundo, ele tem uma possibilidade de, quem sabe, aumentar os seus rendimentos, os seus investimentos. Você tem torcedor de São Paulo de todas as classes sociais, o que vai investir R$10 e o que vai investir vários milhões de reais. E há um acordo
de gastos com esse fundo para que ele seja cumprido. Um dos acordos é vender 160 milhões de reais. O outro é não superar 420 alguma coisa milhões de gastos com o futebol no ano. Foram colocadas algumas regras. Uns parâmetros, Porque senão o fundo paga tudo, dá juros mais baixos e o time vai gastar 2 milhões de reais. É isso. Perfeito, entendi. É isso. Esse é o fundo do profissional. Aí tem uma outra história, que uma outra vez, que inclusive vai ser apresentada na reunião de hoje do Conselho, né? Hoje tem uma reunião do Conselho, que é o fundo do Marinakis, o grego, que pode investir na captação de atletas da base, em Cotia. Essa é uma outra situação do São Paulo. Trazer revelações para a base. Porque o São Paulo não tem poder de compra da base. Não Se surgir um jogador no 15 de Jaú, e o Palmeiras entrar na jogada, o São Paulo não tem chance. Com esse aporte financeiro, o São Paulo pode brigar. Quer jogar no Palmeiras. E fica complicado para você também conseguir executar boas vendas, né? O preço cai. Eu acho, assim, que esse garoto tem muito potencial, pelo que eu vi. Mas eu não estou no dia a dia, o meu dia tem a decisão dele lá, né? De dar sequência pro jogador. Eu tenho uma ligeira impressão que é um negócio melhor para o Porto. O Porto pagou um valor acessível para um clube europeu e é um grande vendedor, como falou o Edu. Então, um jogador que pode se valorizar muito porque ele, de fato, tem qualidade, tem potencial, pode crescer muito lá em Portugal. O Porto gosta de trabalhar com os jogadores brasileiros também, né? Edu, até antes da gente atualizar, inclusive, a situação do Wendel, né? Também nessa negociação aí com o Porto, conhecido por bons momentos no futebol português, também seleção brasileira. Matheus Carreira está aqui com a gente para falar um pouquinho desse Wendel, como é que ele joga, como é que vai ajudar aí também. Tudo bem, Carreira? Seja bem-vindo. Um beijo, Gláucia, amigo. Tudo bem, Edu, Calçade, Dona. É isso aí. É um cara que, tem quase uma década de Europa aí e é o fim de uma novela. Porque, assim, essa análise está pronta faz um mês já. Então, é um negócio que vem se arrastando. Vamos falar um pouquinho de como joga o Wendel, que é um cara muito equilibrado. Ninguém fica tanto tempo na Europa à toa, certo? A gente vê ele aqui já marcado ali na linha defensiva do Porto pelo lado esquerdo. E a gente vai ver que é um cara que está sempre muito bem perfilado corporalmente. A gente vê essa área azul, que é as costas da linha defensiva. Ele está atento no passe que pode entrar por fora, mas ele troca de direção rapidamente quando ele vê que essa bola vai para o fundo. E ele recupera as costas dele, sempre de uma forma muito segura, assim. Ele é um cara que tem isso como característica. Aqui, situação de perda de bola para o Porto, olha só, ele volta, recompõe a linha e isso aqui é uma situação de que um cara experiente avalia bem. Ele poderia muito bem ter ido para cima do Di Maria, mas isso é tudo que o Di Maria queria, né? Então, qual que é a escolha dele? Ele vai temporizar a jogada. O que é temporizar a jogada? Ele vai dar uma desacelerada, vai esperar a sua equipe recompor e aí uma decisão mais segura para a sua equipe. Essa jogada vai se desenvolver para o outro lado e aí ele vai compor a linha defensiva ali perto dos zagueiros de uma forma bem juntinha, assim. Ele guarda boas distâncias dos seus companheiros de linha defensiva, o que faz com que ele sofra pouco ali nesse tipo de situação. É um cara bem consciente. Agora, ofensivamente falando, é um cara que sabe atacar tanto por fora quanto por dentro. Aqui nessa jogada a gente vê o Galeno, ponta esquerda, mais por fora. O Wendel vai fazer uma leitura muito interessante nessa situação, nessa jogada. Ele vai ver que o espaço está apresentado ali para ele às costas da linha de meio de campo do Porto e ele vai se projetar para lá. Olha só, ele vai receber esse passe, vai dominar, já dando prosseguimento para a jogada, não perde tempo no domínio, vai acionar o Galeno. E aí, outra característica dele que o torcedor tricolor pode se acostumar a ver, que é ele atacando por dentro, ele vai fazer essa jogada de ir para a entrada da área. E é um cara que pega bem quando finaliza. Aqui ele faz o gol contra o Benfica, esse jogo terminou 5-0 para o Porto. E agora a situação inversa, ele vai ficar por fora, o Galeno vai ficar por dentro. Olha o que vai acontecer, ele vai fazer uma leitura correta do momento aí, onde ele tem que acelerar, a bola vai entrar para ele ali, ele recebe essa bola e ele não hesita, ele vê que tem espaço aqui, ele vê que se ele dominar, ele vai perder tempo, não é uma situação vantajosa para a equipe dele. O que ele faz? Ele já dá o passe de primeira para trás e cria uma situação de gol para o Porto. Então é um cara muito ponderado nas decisões que ele toma, 10 anos de Europa, enfim. Então é um cara que pode agregar bastante para esse elenco do São Paulo.
Boa carreira. Obrigada, amigo. Volte mais vezes. Muito obrigado. Um beijo. Deus. Valeu. Valeu. Trazendo um pouquinho mais desse Wendel, Edu, até antes de passar tanto para o Calçade quanto para o Fernando, depois da boa análise do Carreira. Vem já o Wendel? A negociação do William inclui essa liberação imediata. Essa história do Wendel, da liberação, o próprio Matheus disse, a gente já tinha se preparado há um mês. Por quê? Que lá em dezembro, o São Paulo já estava negociando, só que ele não poderia assinar ainda um pré-contrato, estava há mais de 6 meses do término do contrato dele. A partir do dia 6 de janeiro, quando faltaram exatamente 6 meses para a liberação dele, para o término do vínculo, e não houve um acordo, o Porto está pedindo 800 mil euros pela liberação antecipada, o São Paulo não queria pagar esse valor, o que o São Paulo faz? Já com a anuência do empresário, do atleta, do staff, vai lá, assina o pré-contrato. E aí o Porto fica numa situação da seguinte forma, o que eu faço? Fico com o jogador encostado aqui pagando salários até julho, ele não vai jogar mais, ou economizo essa grana, não cobro nada do São Paulo e libero o Wendel para o São Paulo agora. Aí surge a negociação do William Gomes e é encaixado o Wendel nessa negociação como uma parte do pagamento do William Gomes. Eu libero agora de graça e o Wendel chega. Então, para quem começou o ano só com o Patrick Lanza de lateral esquerdo, o São Paulo hoje tem 3 laterais. O Lanza, que provavelmente será a última opção e pode até, quem sabe, ser emprestado para ganhar mais maturidade. O Enzo Dias, que tem se apresentado muito bem, com 31 anos, começou muito bem, mostrou assim uma personalidade forte nos jogos, sem nenhum momento mostrar qualquer tipo de hesitação. E o Wendel, que chega, na minha opinião, para ser o titular. E na direita a mesma coisa, o São Paulo começou o ano só com o Igor Vinícius, com a saída do Rafinha, né? E o Moreira era um grande ponto de interrogação, agora chega o Cedric, tudo bem, 90 dias no primeiro momento. Ferrarese meio que se adaptou à posição, tem sido o substituto imediato. E o Moreira, se não sair, se ficar, também o São Paulo fica ali com 4 opções na lateral direita. Então eram 2 pontos em que o São Paulo tinha muita dificuldade e de alguma forma o São Paulo encontrou soluções mais baratas, mais caras. É sério que você está pagando taxa elevada em maquininha de cartão? Soluções mais baratas, mais caras, trocando para ocupar essas posições. Eu acho uma ótima contratação. O Wendel, até pouco tempo, era titular de seleção brasileira. E foi bem até em algumas partidas na data FIFA. O Enzo começou muito bem, como o Edu falou, fez um jogo muito interessante contra o Corinthians, é um cara que também vai acrescentar bastante em uma posição carente que era um problema, um fantasma para o Zubeldia. Né? Com a saída do Wellington tinha que contratar e aí já consegue 2 jogadores de qualidade. O Enzo tem um histórico de River Plate e o Wendel, na ótima análise do Carreira, a gente acabou de ver. Além do histórico de seleção brasileira, um jogador que está há muito tempo na Europa. No Brasil, ele surgiu muito bem, jogando demais com a camisa do Grêmio. E depois passou pela Alemanha, né, pelo Porto. Um jogador equilibrado, que tem noção de marcação, que tem a qualidade para se apresentar, para jogar, para subir o apoio. Acho que vai ser um dos melhores da posição aqui no futebol brasileiro. Uma bela contratação do São Paulo. São Paulo faz um mercado interessante. Faz um mercado bem interessante para um time que tem dificuldades financeiras. Está conseguindo fazer engenharias e ser criativo para preencher lacunas carentes. E acho que o início de mercado do São Paulo aí é bem legal. Acho que foi um negócio legal, pelo seguinte, né? Como o Du falou, né? O William Gomes estava numa escala para jogar que tinha muita gente na frente. Não é que o Porto, alguém falou, por que você não pega aquele menino ali? Os times portugueses, o Porto, Benfica, especialmente esses 2, eles trabalham muito bem no mercado da América do Sul, mercado brasileiro, de conhecer os jogadores desde a base. Então, assim, o torcedor ainda não conhece, mas o clube, no caso o Porto, já conhece o jogador, sabe as características. E aí é o seguinte, não é que vai chegar e vai jogar, mas vai ser desenvolvido. Amanhã no futebol europeu, a transferência de um clube europeu, no caso o Porto, para outro, já é num outro patamar. De grana, adaptação. São Paulo fica com 20%, tem o lateral que ele queria e depois, também não adianta daqui 5 anos falar o William Gomes deu certo, por que não segurou? Os clubes brasileiros vivem essa relação de tudo tem que acontecer muito rápido porque o caixa a grana vazio. Tem que entrar. Então não adianta a gente ficar aqui só no ideal. O ideal para o São Paulo agora era ter o lateral e botar dinheiro no caixa. Conseguiu as 2 coisas? Não vejo. Se o Zubeldia não vai dar a oportunidade, até se ele está mais né? no fim da fila, é melhor que ele tente em outro local. E o São Paulo preenche uma lacuna carente, como falou o Edu. São 2 riscos, né? Se você fica com o jogador, ele pouco utilizado, desvaloriza para o mercado, e se não der certo, o São Paulo deixa de faturar.
também há o risco dele não dar certo no Porto. Mas se der, o São Paulo ainda tem 20%, que dependendo da venda pode ser um valor astronômico, como foi o do Antony, que entraram quase 100 milhões de reais. Se tem o clube formador, ainda tem aquela porcentagem do clube formador. Boa. Edu, para fechar, São Paulo no meio de semana Portuguesa, né? Pelo Paulistão. Isso, Pacaembu, primeiro jogo do novo Pacaembu no Paulistão, né? Teve a final da Copinha, amanhã, 21h35. O Zubeldia foi muito claro na entrevista pós-Guarani. O time vai jogar 2 com o elenco, descansa e joga uma com o elenco alternativo. E é esse elenco alternativo que vai estar em campo amanhã. Teve um treino hoje com todo mundo, até acho que alguns titulares vão compor banco para conseguir preencher as 11 vagas do banco. O Rian Francisco, essa é uma informação importante, 2 garotos da base estavam treinando hoje cedo, o Alves e também o Ferreira. O Rian Francisco, que estava meio que liberado essa semana, foi chamado agora à tarde. Então, possivelmente aconteceu, a gente não tem informação, aconteceu algo com alguém que estava previsto para jogar e foi chamado à tarde. Porque se ele tivesse relacionado, ele já teria treinado de manhã com os demais. A gente vai ter que saber, tentar apurar isso agora à tarde, começo da noite, e descobrir se aconteceu, só foi uma questão apenas de completar grupo. Time provável amanhã, provável, Jandrei no gol, muitos que já foram titulares, Jandrei, Ferrarese, Juan Sabino. E na lateral esquerda, provavelmente o Moreira, mas pode ser também o Patrick Lanza. Se o Moreira estiver negociando com o Porto, ele deve sair da partida. Meio de campo, Marcos Antônio e Bobadilha. Aquela linha de 3 do quarteto ofensivo deve ter Eric por um lado, Ferreirinha pelo outro. E a grande dúvida está na posição central. O Rodriguinho não fez uma boa partida contra o Botafogo. Esperava-se um pouco mais dele, melhor condicionado, fez um trabalho na semana passada. Num primeiro momento, ele é o nome, mas eu nem descarto o Alves, que foi campeão no final de semana, começar a partida. Acho que é uma opção, por isso que ele treinou. E na frente o André Silva, esse é o chamado time alternativo, nem tão alternativo, com vários jogadores que já foram titulares há pouco tempo, que o Zubeldia descansa o titular para jogar com o Santos sábado na Vila Belmiro às 20h30.